Usuários do transporte coletivo reclamam da catraca de desembarque dos novos ônibus. Beneficiários do Bolsa Família, cadastrado há quase 2 anos, devem regularizar sua situação no programa. E mais, 3 homens são presos acusados de falsidade ideológica. Todas essas informações você confere agora no SBT Marabá. Olá, boa noite. Usuários do transporte coletivo reclamam da catraca de desembarque dos novos ônibus. Alguns acidentes já foram registrados junto ao Conselho de Transporte Público de Marabá. Já fazem quase 2 meses que os novos ônibus da empresa de transporte coletivo de Anápolis cumprem rota nos núcleos da cidade de Marabá. No entanto, a catraca de desembarque tem gerado algumas reclamações por parte dos usuários. É o que afirma este conselheiro de transporte público. Da questão dessas roletas que ficam no desembarque do transporte coletivo em Marabá, dessa empresa nova, e que as outras empresas que estão aí estão se adequando, porque ainda falta chegar outra empresa, né? E elas também já estão se adequando a essa questão aí. Então, como a gente recebeu essa denúncia, e eu entendi que essas roletas do desembarque está colocando em risco a vida do usuário. Pode sofrer um acidente, até de repente uma fatalidade, uma questão fatal ali, porque a roleta fica bem no final do degrau. Quando você roda, você quase que perde o desequilíbrio, dependendo da sua localização. Os novos ônibus vieram para suprir a necessidade de transporte de qualidade, pois as antigas empresas não estavam prestando um bom serviço aos passageiros. Para completar, Beto Jamaica argumenta que, se for preciso, vai entrar com recurso nos órgãos competentes para rever a situação da catraca de desembarque, que pode favorecer risco de acidente na hora da descida. Se tiver alguém que esteja me ouvindo, que está insatisfeito, gestante, idoso, que me procure na sede do Conselho Tutelar da Folha 20, que a gente vai estar fazendo um documento, um baixo assinado, para que essas pessoas assinem, porque se precisar de uma ação judicial, a gente vai fazer. E para a justiça nós precisamos de provas, você está entendendo, por escrito, do direito violado. Os beneficiários cadastrados há quase 2 anos no programa Bolsa Família devem procurar o comitê local para regularizar sua situação. E os demais beneficiários devem ficar atentos às mensagens contidas nos extratos mensais. Dona Leda faz parte do grupo de 13 milhões de famílias em todo o território brasileiro atendido pelo programa Bolsa Família. A cada 2 anos, o beneficiário precisa fazer o recadastramento para continuar tendo direito aos benefícios do governo federal. Eu mesmo procurei o Bolsa Família para me recadastrar, porque já tem 2 anos, então tem que renovar o cadastro. Para facilitar o atendimento às famílias, o Comitê Gestor de Marabá está agendando os atendimentos. Segundo Carla Pompeu, só há necessidade de procurar o comitê se aparecer alguma alteração no extrato. E cada beneficiário deve acompanhar o andamento do seu benefício através do extrato. Então, só deve procurar o comitê aquelas famílias que estão com 2 anos de recadastramento. Ou seja, elas fizeram recadastramento há 2 anos atrás. Essas devem procurar o comitê. A partir desses 2 anos, ela ainda tem 6 meses a mais para poder recadastrar até que seu benefício seja bloqueado. Como é que elas vão saber disso? Acompanhando pelo extrato que sai todo mês, quando elas vão lá na Caixa ou na Casa Lotérica receber o seu benefício. Na recepção do comitê, dezenas de pessoas aguardavam por atendimento. No último extrato de Josélia, veio uma mensagem pedindo para procurar a unidade local do Bolsa Família. Com medo de perder o benefício, Josélia não perdeu tempo e fez questão de regularizar a situação junto ao comitê. Dizer que a frequência das crianças não estava chegando no setor do Bolsa Família. Árvores e casas desabaram durante chuva em Tucuruí. Devido à queda das árvores, ruas ficaram interditadas. Os moradores enfrentaram transtornos. O Corpo de Bombeiro esteve trabalhando no local. Hoje pela manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou no local. As 2 árvores caíram no meio da rua Fortaleza, no bairro Bela Vista, na noite de ontem. A chuva e o vento forte teriam ocasionado o incidente. Nessa época, há muitas ocorrências dessa natureza e o vento muito forte, né? E provavelmente aconteceu aí
essa queda dessa árvore. Felizmente, ninguém se feriu. Os moradores enfrentaram transtornos. Além da via ficar interditada, os galhos das árvores atingiram os cabos de energia elétrica e telefônico. Você pode observar aqui no chão, né, a demora também que a gente veio fazer esse serviço é porque nós tivemos que acionar a CELPA, né, para isolar aqui a situação dos fios, cortar a energia, né, para a gente trabalhar com precaução aí. Já no bairro da Matinha, o prejuízo foi grande para Dona Zolima. A casa em que ela morava há 20 anos desabou. Tudo que estava no local ficou totalmente destruído. Tá difícil, né? A casa caiu, agora eu vou ficar de aluguel, né? Aí vamos ver como é que vai, vamos recuperar a outra, né? Esta vizinha conta como tudo aconteceu. Olha, a gente deitou na hora da chuva e quando demorou um pouco apareceu aquela zoalha. A gente pensou que era madeira, a gente correu aqui pro fundo para dar uma olhada e quando a gente olhou foi a casa que tinha desmoronado. O sargento de Souza esteve no local para fazer uma vistoria na área e alerta que mais 4 casas, localizadas na rua João Furtado, construídas sobre o Igarapé Santana, correm riscos de desabamento. E dá para observar que a maioria das casas que estão aqui à beira do canal estão em área de risco. Né, com as chuvas que estão chegando aí, né, as chuvas torrenciais que caíram aí, o Igarapé ele está transbordando e chega até a altura das casas, fazendo com isso, arrastando as mesmas, demolindo, que a gente vê que não tem segurança nenhuma. Então todas estão em área de risco. Nédia Coelho, coordenadora da Defesa Civil em Tucuruí, falou que providências estão sendo tomadas para atender as famílias prejudicadas pelo inverno no município. O primeiro procedimento que a gente fez foi entrar em contato com a própria Secretaria de Obras. A gente já entrou em contato com a Marielle. Ela já está mandando uma equipe para estar fazendo a limpeza dos entulhos. E a gente está entrando em contato também com os bombeiros para estar vendo a situação das outras casas, porque a parte técnica é com eles, é com bombeiros, né? A Defesa Civil dá o apoio juntamente com eles, a gente trabalha em conjunto e a gente está entrando em contato com eles para a gente estar vendo o que pode ser feito com as outras famílias que ainda estão nessa mesma situação de risco. O Disque Denúncia corre o risco de encerrar suas atividades em Marabá. O serviço que, em um ano de implantação, já conseguiu ajudar a prender quase 100 criminosos, encontra dificuldades para manter as despesas com os salários de 16 atendentes e os demais encargos. Em um ano de atuação na cidade, o órgão contabiliza mais de 6.000 ligações, 3.500 denúncias e 2.700 atendimentos. Baseado nesses dados, o diretor nacional do Disque Denúncia, Edson Calil de Almeida, esteve em Marabá para lançar um SOS em reunião com representantes dos órgãos de segurança pública da cidade, empresários e outras autoridades. Veja a seguir, 3 homens são presos acusados de falsidade ideológica. E ainda, mais de 50 tabletes de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal em Marabá.